O tema que eu trago nesta noite é sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura. Diga comigo, a lei da semeadura. Glória a Deus. A lei da semeadura. Quando Paulo escreveu à igreja da Galácia, ele, no capítulo 6 e 7 que nós lemos, ele diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Qual foi o propósito de Paulo em dar esta mensagem àquela igreja? O seu objetivo. E segundo, por que Paulo fala sobre esta lei? Porque ali naquela igreja, amados irmãos, estava convertido muitos judeus ao cristianismo. Não eram poucos, ou quase toda a igreja eram formada de judeus convertidos ao cristianismo. E todos eles estavam vindo da prática da lei mosaica. E iam tudo bem, até que dentre eles alguém se levantou e começou a questionar acerca da salvação, afirmando que eles não estavam salvos, porque não era suficiente para ser salvo apenas receber Jesus como seu Senhor. Eles teriam que, sim, fazer valer a lei escrita por Moisés. Eles queriam que eles circuncidassem e voltasse à prática de todo aquilo que eles faziam antes, nos judaizantes. E foi aí que Paulo, percebendo o risco que aqueles irmãos corriam, estavam sendo enganados, que Paulo tenta resolver este problema ensinando este povo a palavra. E esta carta, ela traz vários questionamentos, dos quais perguntas contundentes como: vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela graça? E agora Paulo, ele diz: não erreis, não erreis. Na tradução da linguagem de hoje está escrito assim: não se enganem, não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta, é isso mesmo que colherá. Isso na tradução da linguagem de hoje. A que eu li é João Ferreira de Almeida atualizada. Na linguagem de King James, ele diz o seguinte: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Na Nova Versão Internacional está escrito: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, também colherá. Este é o preâmbulo para que você entenda acerca desta lei, a lei da semeadura. E as pessoas
podem sim enganar outras pessoas, as pessoas podem tentar enganar a si mesma, assim, acerca das suas atitudes, das suas motivações, mas as pessoas jamais conseguirão enganar a Deus. Você não entendeu? Deixa eu repetir. As pessoas podem enganar a outras pessoas acerca das suas motivações. As pessoas podem até tentar se enganar acerca das suas motivações, mas jamais conseguirá enganar a Deus. Glória a Deus. E nós devemos ter um cuidado muito especial com aquilo que estamos semeando. Porque as palavras, amados irmãos, as palavras elas produzem vida, e as palavras também produzem mortes. E hoje nós enfrentamos grandes problemas acerca desta lei, e que está presente na igreja, na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida espiritual, que são as redes sociais. Isso inegavelmente. Então, muito cuidado. Cada um de nós, ou cada pessoa, vai colher aquilo que está plantando. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 12, ele disse assim: de maneira que cada um de nós dará conta desse mesmo a Deus. Cada um de nós. Glória a Deus. O que nós queremos que cada um de vocês entenda é que tenham cuidado naquilo que estão falando, naquilo que estão dizendo, e o cuidado também em você dizer, em você falar. Muitas das vezes nós pegamos uma notícia da rede social e começamos a repassar aquilo como uma verdade, mas alguém que colocou ali, colocou com um propósito, e a gente não pode corroborar com aquela pessoa que lançou uma semente daninha, que está tentando prejudicar a outra. Isso é muito perigoso. Glória a Deus. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Nós daremos conta a Deus de todas as palavras que nós proferirmos, que sair da nossa boca. A Bíblia diz que Deus nos pesará em balanças fiéis. Glória a Deus. Então cada um vai colher aquilo que plantou. E o que é que você está semeando? O que é semear? É disseminar, é se utilizar, é investir. Glória a Deus. Nós devemos entender que o que quer que conversemos, devemos fazer com responsabilidade. Devemos entender como vamos usar os meios de comunicação, quais são as nossas prioridades, os nossos valores, e nós precisamos determinar o curso da nossa vida. E seguramente, o curso da nossa vida
é determinado pelos valores das coisas que nós abraçamos, das ideias, dos pensamentos. Então, não podemos esquecer que um semeador, ele planta, ele planta e ele colhe. Quem planta, muito bem. Se você, ou se um semeador, ele não planta, ele não vai ter colheita, não vai esperar colheita. Então ele não deve esperar ou desejar outra coisa. E há muitas pessoas que tentam se enganar. Exemplo, se você plantar uva, você não pode esperar colher maçã ou desejar que nasça maçã. Não, você plantou o quê? Você plantou o quê? Portanto, nós precisamos decidir o que queremos colher. Nós precisamos decidir o que nós queremos colher. O que é que você quer colher? E o que você quer colher amanhã é exatamente aquilo que você deve semear hoje. Glória a Deus. Isso é uma lei, meus amados irmãos. E esta lei é irrevogável. E a pergunta é: como será a sua colheita? O que é que diz o texto que nós lemos? Não vos enganeis. Não se enganem. Não se deixem enganar. Todas as tradições levam para dentro da mesma visão. Ninguém deve zombar de Deus. A segunda, Deus não se permite zombar. A terceira, Deus não se deixa enganar. Então, muitas coisas que muitos cristãos fazem, praticam, Deus está reprovando, Deus está rejeitando, Deus não aceita. Glória a Deus, porque aquela semeadura que ele está fazendo vai lhe danificar, mas ele tenta se enganar, mas Deus não se engana. Ele pensa se convencer que está certo. Por quê? Porque é aquilo que ele quer. E ele começa a lutar com todas as suas forças para aquilo aconteça, realize-se na sua vida. Glória a Deus. E Deus, irmãos, Ele até permite, mas você vai colher o que você plantou. Glória a Deus. Provérbios 22, 8 e 9, por favor. Provérbios 22, versículo 8 e 9. O homem mais sábio do mundo, inspirado por Deus através do Espírito Santo, ele diz o seguinte acerca deste assunto: o que semear o quê? O que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Salomão dá o exemplo de duas pessoas, de duas semeaduras, de duas situações. Ele mostra
aquele que semeia perversidade, e ele mostra aquele que semeia amor, coisas boas. O que semeia perversidade, ele vai colher o quê? Males. E o que semeia paz, amor, ele vai ser abençoado. Glória a Deus. E o pão nunca vai lhe faltar. Glória a Deus. Então, o semeador, ele planta. E se ele planta, ele vai ser abençoado, segundo a sua plantação, segundo a sua semeadura. Glória a Deus. Por isso, quem semeia, colhe, mas só colhe aquilo que ele semeou ou aquilo que ele plantou. Então, a partir deste princípio, nós vamos pensar como será a nossa colheita. Com base nesta introdução sobre a lei da semeadura, a priori eu quero dizer que nós não devemos, sob hipótese alguma, tentar nos enganar. Em segundo lugar, não devemos deixar ceder à tentação de, para tirar proveito, enganar a outra pessoa. Glória a Deus. Porque tem pessoas que, para tirar proveito para si, não se importa em enganar a outra pessoa. Glória a Deus. E aí, a sua semeadura é mentira, é falcatrua, são coisas ilegais, ilícitas, imorais, indecentes. Glória a Deus. E normalmente a mentira é presente na vida destas pessoas. Então, como será a nossa semeadura? E aí sim, eu tomei exemplo de Absalão, que no hebraico significa pai de paz. Absalão, filho do rei Davi. Glória a Deus. Davi, meus amados irmãos, ele teve em Hebrom seis filhos. O primogênito, Aminon, filho de Ainoã, esposa, Quileabe, filho de Abigail, esposa de Davi também, Absalão, que está no nosso exemplo, filho de Maca, Adonias, filho de Magite, Cefatias de Abital e Urcão de Egiá. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Portanto, Salomão foi o terceiro filho e nasceu em Hebrom. E em Jerusalém, Davi ainda teve Samuas, Sobate, Natã, Salomão, Ibá, Eliúza, Nereque, Jáfia, Elisama,
Eltada, Elifelete. Esses foram os filhos de Davi. Essa é a genealogia dele. Mas nós vamos ver o exemplo do seu terceiro filho, com Maaca, e que nasceu em Hebrom. O nome dele é Absalão, por ser filho de rei. E diga-se de passagem, segundo de Israel, Reino Unido, glória a Deus. Ele era um moço privilegiado. Ele era um moço privilegiado. E tinha tudo para que ele fosse uma bênção. E tinha tudo para que ele fosse um sucesso. Aleluia. Por todos os privilégios que ele possuía. Mas, amados irmãos, Absalão, ele também, veja aí, segundo Samuel 14, 25, ele era um moço muito belo. 14 e 25 diz a palavra de Deus acerca de Salomão o seguinte, glória a Deus. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Nós sabemos que beleza é um requisito muito importante, sempre foi, em todas as gerações. E que as pessoas bonitas, as oportunidades em todas as áreas da vida são maiores para ela. Seguramente. Glória a Deus. Então, além de ele ser um moço privilegiado, porque era filho de rei, ele ainda foi privilegiado fisicamente, na beleza, era o mais belo. E a Bíblia chega a afirmar que nele, no tocante à beleza exterior, ele era perfeito. Mas o problema maior não está na beleza exterior. Glória a Deus. A beleza exterior é coisa boa. Glória a Deus. Ninguém gostaria de ser feio, mas ser bonito, todo mundo quer ser. Glória a Deus. Eu não quero, claro que não, eu sou. Amém. Deu nem para dar amém, deixa para lá. Então, o que é que acontece? Ele era esse moço privilegiado. Ele estava no lugar que qualquer jovem na sua idade queria estar, no palácio, filho do rei. A beleza que ele tinha também era invejada, ou invejada por outros. Quem não queria, ou quem não quer ser belo, ser bonito, não achasse defeito algum no seu corpo, que isso é algo quase que impossível de se achar alguém assim, quase que impossível. Glória a Deus. Mas ele era este moço. Porém, meus amados irmãos, o problema daquela beleza, que era uma beleza apenas exterior, era apenas por fora. Por dentro, ele não era belo. Não havia dentro de Salomão esta beleza. Glória a Deus. Então Salomão, o jovem Salomão, tinha tudo para dar certo e ele ser um instrumento nas mãos de Deus e uma bênção do reino para a vida do pai e de toda a sua família. Mas não foi. Lamentavelmente não foi. E por que Salomão não foi a bênção que devia ter sido? E por que com todos esses
pré-requisitos, Salomão não conseguiu um lugar no sol por uma razão. Desculpa, irmão, Absalão. Por uma só razão: a lei da semeadura. Diga, a lei da semeadura. Está escrito: aquilo que o homem semear, e isto ele, glória a Deus. E o que foi que este moço, Absalão, semeou? Alguma das coisas que ele semeou: ambição. Ele se tornou uma pessoa muito ambiciosa. O que ele semeou mais? Conspiração. O que mais? Violência. O que mais? Divisão. O que mais? Ódio. Assassinato. Estupro. Então ele se tornou um moço de alta periculosidade. Aleluia. Em 2 Samuel 13:28, Salomão, ele matou o seu irmão Aminon. Glória a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 14, está escrito: mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra, diz o Senhor. E foi exatamente o que Absalão fez. 2 Samuel 13, 28 e 29. 13, 28 e 29. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, ou seja, vigie, preste atenção. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Glória a Deus. Irmãos, Aminon, ele acreditou no seu irmão Absalão. Glória a Deus. E Absalão mandou um convite para ele. Davi foi contra, não queria que ele fosse, que ele levasse o irmão. Ele disse: não, se preocupe não. Só que isso é um crime hediondo. Ele já havia planejado matar o seu irmão, e levou os seus moços, e deu a ele a beber vinho, até que ele ficasse embriagado, sem força, sem a visão necessária. E aí matou o seu irmão. Esta era a sua semeadura. 15:6 do mesmo livro, Absalão incitou o povo à rebelião. 15 e versículo 6. Está escrito: e Absalão
Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. O que estava acontecendo? A Bíblia vai nos mostrar que Absalão aparelhou carros, cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Levantou-se pela manhã e ia para a porta do palácio, e todas as pessoas que vinham falar com o rei, ele na porta perguntava o que é que aquela pessoa estava precisando, o que aquela pessoa queria, porque ali de todas as tribos iam pessoas. Então Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons, são retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E ainda dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava, roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Vamos ver se a gente entende a semente daninha lançada por Absalão. Observe que ele queria usurpar o trono. Em outras palavras, ele queria o reino. Ele queria o lugar do pai. Aleluia. E só havia duas formas na ótica humana de ele ser rei. A primeira, com a morte do pai. A segunda, se antes da morte o pai não nomeasse outro. Glória a Deus. E aquilo lhe parecia impossível. E ele fez o quê? Uma estratégia. E isso é muito perigoso. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Está escrito em 1 Samuel 15, 23. Glória a Deus. Nós entendemos que Salomão foi para a porta do palácio para jogar o povo contra o rei, o povo contra Davi. E o pior, ele era o filho do rei. Depois, ele era amado do seu pai. Deus amava Salomão, irmãos. Deus amava Salomão. De sorte que quando ele mata Aminon, o rei não entra em juízo com ele. Ele foge. Mas quando volta, ou antes de voltar, o pai sente saudade dele e manda chamá-lo. E ele volta e o pai perdoa. Glória a Deus. Uma prova do seu amor para com seu filho Absalão. Quem sabe Davi pensou que ele havia mudado. É aquela pessoa que comete determinados erros. Glória a Deus. E se esconde. E passa um tempo escondido e depois reaparece. E quando reaparece, é acolhida, é abraçada, é perdoada, é amada.
mas interiormente esta pessoa ainda não mudou. E não mudou porque não reconheceu o seu erro. E não mudou porque está tentando se enganar e está tentando enganar a outra. Por quê? Para alcançar os seus objetivos, alcançar os seus fins. Isso é muito perigoso. Não devemos alcançar os nossos objetivos por meio ilegais, indecentes, imorais. Não, irmão. Nunca queira nada que não esteja no centro da vontade de Deus. Não queira. Mas Absalão, ele criou uma rebelião. Ele ia para a porta do palácio. As pessoas vinham com problemas. Não era que o rei não fosse recebê-los, não, irmão. Não era que o rei não fosse recebê-lo, não. Não era isso. É que ele interpelava e dizia: meu irmão, você está com algum problema? Oh, meu jovem, eu estou com esse problema assim. Ele diz: oh, rapaz, pena que não tem alguém para lhe ouvir. Vamos usar uma frase bem usada aqui. Eu vou conjecturar. O rei é um homem tão ocupado. O rei é um homem tão ocupado que ele não vai ter tempo de lhe atender. O rei não disse isso, mas Salomão disse. E era algo que parecia lógico. Era algo que parecia racional. Glória a Deus. Olha, o rei é um homem muito ocupado. Afinal, são 12 tribos. E as multidões. Então, ele não tem como lhe atender mais. Eu resolvo o seu problema. Pode deixar que eu resolva o seu problema. Glória a Deus. E resolvia. E depois dizia: se eu fosse juiz de Israel, estas causas vocês não teriam nenhuma dificuldade, porque eu estaria pronto a resolvê-las todas. Glória a Deus. As pessoas vinham e se curvavam diante dele. Ele dizia: não, se coloque de pé. Glória a Deus. Porque quando se apresenta ao rei, tem que se curvar. Então ele diz: não, eu sendo rei, ninguém precisa se curvar diante de mim, não. Eu sou como vocês. A gente senta junto, conversa junto, brinca. Glória a Deus. E era o que o povo queria. E o povo começou a nascer o quê? Um desejo de Salomão ser o seu rei. Ora, eu quero um rei assim. Eu quero um rei assim para mim. Um rei que eu possa ser carne e unha com ele. Um rei que o que eu precisar, vou direto a ele sem nenhum problema. Só que um pequeno detalhe: Absalão não era rei. Segundo, ele não tinha responsabilidade sobre o reino. Você quer saber o que é governar? É você indo governar. É muito fácil de fora você ver, apontar os erros de quem está lá na cadeira. Glória a Deus. Outro dia eu ouvi alguém tecendo críticas pejorativas ao meu pastor, e eu repreendi. Glória a Deus. E alguém disse: não mais, quis buscar razão, tentando me enganar e se enganar. Eu digo: meu querido, escute, o problema, sabe qual é? Que a perseguição não é a pessoa dele, é a cadeira dele, é o lugar que ele está sentado. Porque as pessoas, irmãos, o invejoso, o rebelde, ele procura denegrir a imagem do outro, e ele se coloca entre o outro e as pessoas que têm dificuldades, que têm problemas.
Glória a Deus. Para quê? Para que seja o salva-vida, o salva-pátria. Aleluia. Porém, amado, se sentar lá não faz de igual modo. E a gente vai ver isso. Rebelião. Está escrito em 1 Samuel 15 e 23. Diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Glória a Deus. E a rebelião leva as pessoas a se desviarem de Deus, a serem traidores. Aleluia. A Bíblia nos mostra Corá, Datã e Abirão. Números capítulo 16. E aí sim eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Números capítulo 16. Aleluia. Capítulo 16 de Números diz o seguinte: Corá tomou consigo Datã, Abirão e Eliabe. Levantaram-se perante Moisés. Preste atenção. Corá fez uma equipe para ele. Uma equipe de quem? De rebeldes. Minha mãe sempre disse: quem com porco se mistura, farelo come. Quem se junta com rebelde, é rebelde com ele. Quem anda com rebelde, é rebelde com ele. Quem é amigo de rebelde, é rebelde com ele. Então ele levantou essa equipe. Objetivo, versículo 2: levantaram-se contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nomes. Veja a sagacidade, eu não vou dizer inteligência, glória a Deus, porque inteligentes são os guiados pelo Espírito Santo. Os guiados por espíritos de rebelião são sagazes. É a sagacidade da serpente lá no Éden. Então, estes homens levantaram mais 250 entre os homens importantes de Israel. Estas pessoas foram convencidas de que Corá estava certo. E você vai ver quais foram as teses que eles usaram, que eles empregaram para convencer essas pessoas. Eles se levantaram contra Moisés com 250 homens. No versículo 3 diz: congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: demais é já. Demais é já. Ou seja, nós não aguentamos mais. Desse jeito não dá para a gente. Vamos dizer que isso é abuso de autoridade, Moisés. Por que demais? Porque toda a congregação é, e todos eles são, e o Senhor está no meio. Por
que você se eleva sobre eles? Irmãos, que argumento diabólico. Glória a Deus. Veja a sagacidade de Corá, de Datã e de Abirão. Observem que ele diz o seguinte: toda a congregação é santa. E não era uma verdade? Era verdade. Toda a congregação é santa. Por exemplo, a igreja. Toda a congregação, toda a igreja é santa ou não é? É. Mas por que toda a igreja é santa? Será que o pastor não pode corrigir? Mas por que toda a igreja é santa? Será que o pastor não pode disciplinar? Porque toda a igreja é santa. Será que o pastor não pode suspender um líder ou um órgão ou um departamento inteiro? Não, o pastor não pode, porque a igreja toda é santa. Esse era o argumento dele. Glória a Deus. Aleluia. Quando você vê uma pessoa se queixando que foi injustiçada, se queixando que está sendo perseguida, é muito simples. É simples. Glória a Deus. Use a tese. Por que você está sendo perseguida? Eu não sei. Claro que sabe. Aleluia. Um pai não quer mal de um filho, ou quer? Um pastor não quer mal de uma ovelha? Claro que não. Agora, Deus deu ao pastor óleo, cajado e vara. Por quê? Pela necessidade do rebanho. E para ser usado, não foi para o enfeite, não. Aí o Corá diz: toda a congregação é santa. É verdade, Corá, toda a congregação é santa. Todos são santos, é verdade, todos são santos, mas santo também peca. Só não peca depois que deixa o corpo de carne. E terceiro, o Senhor está no meio deles. O Senhor está no meio deles. Ou seja, quem vai cuidar não é você não, é o Senhor. Não, irmão. Deus foi quem deu Moisés. Deus foi quem deu Davi. Foi eles que pediram, não. E quando eles disseram esse argumento, aí lança a semente. Pois vós elevais sobre a congregação do Senhor, ou seja, você está, é uma pergunta, sobre a congregação do Senhor? Você pensa que você é o maior aqui? Você acha que você... Isso é abuso de autoridade. Versículo 4, quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Vou traduzir. Ele orou com a face no chão para apresentar esses rebeldes ao Senhor. E falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã, disse Moisés, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele que escolher fará chegar a si. Fazer isso, tome os seus incensários, Corá e toda a sua congregação. Ponha fogo nele amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolheu, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi.
Sabe o que foi que ele disse? Corá, sobre este negócio eu não vou dar resposta a você não. Eu falei com Deus, e Deus é quem vai dar a resposta para vocês. Leve o seu incensário, coloque fogo. E ele disse: ouvi agora, filhos de Levi, porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhes? Ou seja, você está achando pouco o que Deus lhe deu? Você está achando pouco a posição que Deus lhe colocou? Você está achando pouco a função que Deus lhe concedeu? Porque há pessoas, irmãos, que nunca estão satisfeitas com nada. Tem pessoas que não sabem fazer outra coisa a não ser reclamar. Tem outros que não sabem fazer outra coisa a não ser murmurar. Tem outras que não sabem fazer outra coisa senão criticar. Tem pessoas que não têm tempo para olhar os seus erros, porque está ocupado em procurar o erro das outras pessoas. Isso é perigoso. Tem uma lei para isto, a lei da semeadura. Jesus disse o quê? Por que você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão e você não está vendo a trava que está no teu olho? Quantas vezes um irmão está preocupado com a vida do outro e esquece de cuidar da dele? Está vendo o defeito do outro, esquece de olhar para o defeito dele. Não, porque a irmã Chiquinha é assim, assim, assado. Glória a Deus. Ela canta feio e você canta? Não. Por que você não canta? Não, mas porque o fulano não sabe pregar e você sabe. Tem pessoas que nem vai chegar no céu e quer atrapalhar outros que estão chegando. Diga misericórdia. Moisés fez que todos chegassem, Corá com toda a congregação. E Moisés disse: olha, esta ordem não é minha, esta ordem é do Senhor. Glória a Deus. Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados, estáis contra o Senhor e Arão, que é ele que murmurais contra ele? Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram, versículo 12, 16 e 12, foi o que eles disseram. Moisés mandou chamar, e eles disseram o quê? Iremos não. Não vamos. Porque o rebelde, irmão, ele toda a vida é desobediente. Glória a Deus. Aleluia. Mas, amados irmãos, veja o versículo 13. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel para nos matar neste deserto, senão que também totalmente se assenhoreeis de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos, vinhos em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. E a Bíblia vai dizer que a paciência de Moisés se esgotou, ele ficou irado e disse a Corá: você e toda a congregação, coloque-se perante o Senhor. Amanhã tome cada um seu incensário. Eles tomaram
Versículo 19: Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. E no versículo 19, a parte B, vai dizer que quando todos estavam ali, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Eu disse: a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Glória a Deus. E quando a glória do Senhor apareceu, no versículo 20, o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: a visão de Corá era que todos eram iguais, era dele, era do rebelde, mas essa não era a visão de Deus. Quando Deus manifestou a sua glória, manifestou para todos, mas quando Deus falou, ele falou para Moisés e para Arão. Glória a Deus. Todos são do Senhor, mas existem aqueles que sobre eles pesa um compromisso e uma responsabilidade maior, que era o caso de Moisés. E o Senhor disse através de Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda a sua congregação? E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, saia de perto dele. A ordem de Deus é: saia de perto dos rebeldes, saia de perto dos caluniadores, saia de perto dos murmuradores, saia de perto daqueles que não produzem frutos, saia de perto daqueles que seus frutos não prestam para nada. E a Bíblia diz que Moisés levantou-se e foi a Datã, a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel, e falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Ainda disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, para que de meu coração não procedem. Ou seja, não sou eu que pedi juízo para eles, não sou eu que quero que eles morram, mas é o próprio Deus que se irou, é o próprio Deus que está entrando com providência. Glória a Deus. Irmãos, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Corá tentou enganar a Moisés e ao povo, se deu mal. Absalão, da mesma maneira, glória a Deus. Saúl, de igual modo. E como se aquilo não fosse suficiente, Absalão agora declara guerra ao pai. E quando ele declara guerra ao pai, glória a Deus. O pai, meus amados irmãos, ele arregimenta os seus homens. Ele, quando arregimenta os seus homens, ele sai, divide os homens dele em 3 companhias e sai para guerrear contra Absalão. E ele diz: eu vou no meio de vocês. Mas os conselheiros disseram: não, Davi, o senhor fica na porta, o senhor espera. Glória a Deus, porque não pode se apagar a lâmpada de Israel. Você vale muito mais do que todos estes homens. Você fica daí administrando, e nós guerrearemos por você. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, e naquela guerra, capítulo 16, versículo 15,
15. Absalão, pois, todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e a Aitofel com ele. Glória a Deus. O tempo não nos permite falar dessa figura de Aitofel, que foi uma tribulação. 17 e 26 está escrito: Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Estava sendo estabelecido a guerra. E agora, meus amados irmãos, Absalão e o seu exército é vencido pelos homens de Davi. E quando mais de 20.000 homens foram mortos, estar aí o que uma rebelião causa, não só a guerra, mas da guerra, a morte de muitos inocentes, de muitas pessoas. E aquelas pessoas que aderiram ao rebelde, que se juntaram a eles, foram 20.000 que morreram, e os demais correram para suas casas. E Absalão agora monta em uma mula e corre, e quando ele corre, passa pelos guerreiros de Davi, o seu pai, e como ele tinha um cabelo enorme, o cabelo levado pelo vento, foi preso em uma árvore, a mula passou e ele ficou pendurado. E quando ele ficou pendurado, glória a Deus, alguém do exército de Davi viu e foi avisar a Joabe, e disse: Joabe, eu vi Absalão, ele está pendurado. Glória a Deus. E ele disse: por que você não matou? Ele disse: não, porque eu ouvi o que o rei falou. O rei, quando nos mandou para a batalha, ele pediu aos 3 capitães que não fizesse nenhum mal a Absalão, seu filho. Irmãos, pense comigo. O amor de Davi por Absalão representa o amor de Deus por mim e por você. O amor do pai. Absalão matou o irmão. Absalão usurpou o reino, ganhou o coração do povo, perseguiu o pai para matar. O alvo dele era unicamente matar o pai, para ficar com o reino. Ele já tinha feito esse rei, glória a Deus. Agora ele precisava concretizar isso matando o pai. Por isso os conselheiros disseram: não, Davi, tu fica, porque todo mundo está instruído a só matar você, porque matando o rei termina a guerra, e terminando a guerra com a morte do rei, Absalão seria o rei. Mas a Bíblia diz que Davi o amou e pediu aos seus capitães: entrem na batalha. Agora, tenham cuidado, não matem, não firam o meu filho a Absalão. Quando a gente lê isso, chega a dar vontade de chorar. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, Joabe disse ao moço que veio lhe informar que ele estava pendurado: por que você não me matou? Se você tivesse me matado, eu lhe daria tantos em prata. Ele disse: não, porque eu estou obedecendo a voz do meu senhor, do rei. E Joabe disse: aonde foi? Disse: Joabe foi lá e matou ele. Depois chegou mais soldado e acabou de matá-lo. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, Absalão não só matou o irmão, Absalão não só envergonhou e usurpou o trono do seu pai, mas Absalão também
ele adulterou com as concubinas do seu pai. Ele dormiu com elas. Lá em Levítico 20:11 diz: e o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez do seu pai. Nudez aqui fala de honra, ou seja, Absalão desonrou o seu pai. E sabe o que foi que ele fez? Ele pegou as mulheres do pai, colocou uma tenda na frente do palácio para fazer sexo, para todo mundo ver que ele estava fazendo sexo com a mulher do seu pai. Glória a Deus. Então o alvo de Absalão era o trono, e não importava os meios, o importante para ele era que ele conseguisse. O importante para ele era chegar lá, não importava para ele se era ou não a vontade de Deus, isso para ele não interessava. Aí eu pergunto: Absalão chegou no reino? Chegou. Mas permaneceu? Não. Por quê? Porque com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. E ele, irmãos, não sabia que não estava guerreando contra o pai. Ele estava guerreando contra Deus. Tudo que ele fez com o seu pai foi para a conta de Deus. E tem mais. Quando a notícia chegou, que disseram ao rei: está vindo um mensageiro aí da guerra. Quem é? Deram o nome. Ele disse: é gente boa, manda entrar, eu sei que a notícia é de paz. E o mensageiro chegou e disse: rei Davi, alegrai-vos, porque Deus lhe honrou, lhe abençoou e deu vitória. O nosso exército venceu. Glória a Deus. Ele não esboçou nenhuma alegria. Ele perguntou: e o meu filho Absalão? E o meu filho Absalão? E o que trouxe a mensagem primeiro não sabia. Glória a Deus. Mas vinha um segundo atrás, e o segundo tinha detalhes da informação. E quando ele disse: olha, Deus deu seus inimigos nas tuas mãos, Deus é contigo. E ele dizia: o meu filho Absalão morreu. E a Bíblia nos mostra que Davi abriu a boca, subiu para o seu quarto e entrou de luto. E não parava de chorar, gritando: meu filho Absalão, meu filho, meu filho, meu filho. Glória a Deus. De sorte que, para concluir, Joabe, com o passar dos dias, Davi naquela situação, Joabe ficou indignado e procurou o rei e mandou que ele se levantasse e que ele tomasse uma posição, e disse para o rei, deu uma lição de moral, e disse para o rei: porventura você não está entristecendo o coração desses soldados? Você não está desonrando esses soldados, entristecendo todo Israel? Porque você ainda está nessa condição, nesta situação? Se Deus deu vitória e estes homens estão se sentindo o quê? Culpados. Quer dizer que você queria que o seu filho tivesse acabado com o nosso exército, matado todo mundo, depois viesse ele matar? Isso lhe satisfaria? Aí foi quando ele acordou. Disse: Joabe está certo.
Glória a Deus. Justiça de Deus. Escute. Deus vai dar a você aquilo que você semear. A semeadura de Absalão foi péssima. O que ele semeou, no cômpito geral, a morte. E o que ele colheu, a morte. Ele assassinou o irmão, queria assassinar o pai. Aí Joabe o assassinou. Ele por usurpação, ele pela carne, Joabe pelo Espírito, que estava fazendo justiça de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude. E fica o recado.